TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, dia 10 de junho, e você vai ver a seguir. Polícia Militar impede possível assalto a taxista na noite desta segunda-feira em Petrópolis. Polícia Civil prende traficante em Nova Friburgo. PRF prende casal transportando armas de fogo e munições no Rio de Janeiro. Movimento Petrópolis 2030 cobra a antecipação da nova subida da serra da BR-040. Petrópolis aposta no turismo esportivo como motor da economia. Prefeitura de Petrópolis abre mais uma etapa de cadastramento para a castração de cães e gatos. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Policiais militares do Serviço Reservado do 26º Batalhão de Polícia Militar impediram uma possível tentativa de assalto a um taxista na noite desta segunda-feira em Petrópolis. 3 homens foram detidos e uma faca foi apreendida durante a estação. A equipe realizava levantamento de informações na Praça do Skate, quando avistou 3 indivíduos entrando em um táxi. Um deles chamou a atenção dos policiais por já ter sido preso recentemente por tráfico de drogas. Diante da suspeita, os agentes passaram a acompanhar o veículo discretamente até a região do Alto da Serra. Em um determinado momento, o táxi parou, mas ninguém desembarcou. Após alguns minutos, o trajeto foi retomado. Mais adiante, o veículo foi abordado em uma blitz da Polícia Militar e os agentes ostensivos e reservados puderam abordar o veículo. Durante a revista, os policiais encontraram a faca escondida sob o banco traseiro. O taxista afirmou desconhecer o objeto e relatou que, durante todo o percurso, os passageiros demonstravam um interesse incomum ao fazer perguntas sobre o movimento do dia. Dos 3 detidos, 2 já possuíam passagem pelo sistema prisional e são moradores da cidade. Todos foram conduzidos à 105ª Delegacia de Polícia para os devidos procedimentos. E em Nova Friburgo, policiais civis prenderam um homem pelo crime de tráfico de drogas. Essa ação ocorreu no último sábado e o homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Nova Friburgo. Quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é Mariana Braga. O homem foi preso em flagrante por agentes das polícias civil e militar de Nova Friburgo pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi encontrado no bairro Lazaredo após uma ação integrada de inteligência realizada no último sábado. Segundo a polícia, o acusado estava dentro de um bar no momento da prisão. Com ele, foi apreendida uma certa quantidade de maconha. Em seguida, ele mostrou aos agentes uma casa onde tinha mais drogas escondidas. Em seguida, ele e o material ilícito foram encaminhados para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mari, muito obrigada pelas informações. E ainda falando sobre as ações policiais, na noite deste domingo, policiais rodoviários federais prenderam um casal transportando 2 pistolas, 102 munições, 6 carregadores de outros materiais na BR-116, que é a rodovia Presidente Dutra. Um dos presos tinha mandado de prisão em aberto por homicídio. A equipe da Polícia Rodoviária Federal fazia fiscalização próximo a um posto de gasolina, no quilômetro 172 da rodovia Presidente Dutra, quando abordou um automóvel. Na verificação dos equipamentos obrigatórios, os policiais encontraram materiais bélicos. No veículo foram apreendidos 2 pistolas 9mm, 102 munições intactas, 6 carregadores, 2 balaclavas e uma réplica de fuzil com aparelho de pontaria óptico. 2 pessoas foram presas e, em desfavor do condutor, tinham mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de São João de Meriti.
Bom, gente, ontem a gente falou aqui, trouxe a informação de que o movimento Petrópolis 2030 está reivindicando a antecipação da entrega da nova pista da subida da serra, que hoje está prevista para 2029. Essas reivindicações foram feitas por meio de um ofício que foi encaminhada para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e também para o consórcio que venceu o leilão da BR-040. A gente vai confirmar mais informações agora sobre esse assunto na reportagem de Francisco Schermon. O movimento Petrópolis 2030, que reúne representantes da sociedade civil e do setor produtivo local, divulgou que enviou um ofício à empresa vencedora do leilão da BR-040 e à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para reivindicar a finalização das obras da nova subida da serra. De acordo com o movimento, a atual pista da serra é obsoleta, insegura e não comporta o volume do tráfego de veículos atual. Quem utiliza a rodovia afirma que a prioridade deve ser a manutenção das pistas. Assim, tem alguns trechos que estão ok. Ontem mesmo eu subi, alguns trechos estão ok, só que alguns ainda estão bem precários. Eu acho que aquilo lá está muito ruim, já podia estar feito bem adiantado, né? Iniciada em 2013 e interrompida 3 anos depois, a nova subida da serra tem hoje apenas 25% das obras concluídas. E mesmo assim, os motoristas continuam pagando tarifas de pedágio que embutem o custo do projeto inacabado. O documento também destaca que, segundo o estudo feito pela Firjan, o trecho da serra da BR-040 gera prejuízo anual de 100 milhões ao estado do Rio de Janeiro, apenas com acidentes, engarrafamentos, interrupções e custos operacionais. E a estimativa é que mais de 3.500 novos acidentes ocorram até 2031, caso nada seja feito. Além disso, a situação das vias afeta diretamente o comércio local, já que a rodovia é a principal via de acesso para os mais de 2 milhões de turistas que visitam a cidade por ano, além de ser essencial para a rotina de mais de 10 mil petropolitanos e 277 indústrias locais. Se não tiver uma estrada boa, não tem por que as pessoas virem para a cidade que está ruim, né? Afeta tudo, inclusive para a gente que desce e sobe, destrói nosso carro. O ofício também solicita que seja divulgado um plano de execução transparente, com metas claras e que seja aberto um canal de diálogo permanente com as entidades locais, para que seja possível acompanhar o andamento das obras e o impacto da nova política de pedágio. Ontem eu comentei aqui que essa obra é importantíssima, já está atrasada e se a população tiver que aguardar até 2029 é quase que um absurdo, porque afeta não só a nossa economia, como várias cidades aqui no entorno, como também afeta diretamente a segurança dos motoristas que trafegam por ela, por se tratar de uma rodovia muito perigosa e a gente paga um pedágio muito alto e não recebe quase nada em troca. Então, assim, realmente é muito comum a gente ver várias notícias sobre acidentes na BR-040. Então, essa obra é realmente mais do que necessária. Mas ainda falando em Petrópolis, o segundo encontro de integração com representantes do esporte, que foi realizado no último sábado na Academia Locatelli, se consolidou como mais um passo estratégico para o fortalecimento do turismo esportivo aqui na cidade de Petrópolis. Essa iniciativa é do Petrópolis Convention e Visitors Bureau, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, e também reuniu mais de 70 participantes, entre atletas, empresários, organizadores de eventos e também representantes do trade turístico e autoridades públicas. Petrópolis já se destaca em modalidades como mountain bike, corrida de rua, montanhismo, beach tênis, jiu-jitsu, squash, capoeira, golfe, vôlei e natação. E durante o segundo encontro de integração com representantes do esporte, foram discutidas propostas para ampliar o calendário esportivo da cidade, promover capacitações e estreitar os laços entre quem pratica esporte e quem movimenta o setor de hospedagem, gastronomia e serviços. Mostrar a capacidade que nós temos na cidade de fomentar o turismo, né, o turismo esportivo, ou também tem outros segmentos no nosso turismo corporativo, enfim, tem vários espaços. Muitas pessoas que estão aqui ou na cidade não conhecem esse potencial. O prefeito Ingo Ramos esteve no evento e enfatizou a importância do turismo para Petrópolis. E o turismo é um grande ativo da nossa cidade. Turismo e tecnologia são duas áreas que a gente precisa investir muito, que a gente pode ter retorno no nosso município, a gente pode crescer e avançar ainda mais. A gente tem uma estrutura hoteleira maravilhosa, gastronomia, idem. Além disso, ele destacou a importância do esporte ser mencionado como referência do turismo na cidade. E eu sempre briguei muito para manter o esporte sendo mencionado no turismo. A gente fala do turismo histórico, turismo de negócios, falava do turismo cultural, mas a gente não falava do turismo esportivo alguns anos atrás. Quando a gente viu o esporte sendo pauta do convênio, realmente nos orgulha muito.
Também participaram do evento o secretário de Esporte, Leandro Cronenberg, e o secretário de Turismo, Pablo Klim. Pablo, inclusive, disse que deseja implementar o centro de convenções na cidade. O centro de convenções é uma meta que a gente está percorrendo, que a gente está buscando e não vamos parar até a gente conseguir implantar esse centro de convenções em Petrópolis. A programação do evento contou com apresentações sobre oportunidades de negócios a partir da organização de competições, treinamentos e atividades multiesportivas. Além disso, deu sequência ao mapeamento de espaços que estão aptos a sediarem atividades esportivas. Os organizadores do segundo encontro de integração com representantes do esporte têm como objetivo transformar o evento em um fórum permanente de articulações entre os setores envolvidos para que o turismo esportivo se torne uma realidade sólida, com planejamento, investimentos e resultados para o município. E ainda falando em Petrópolis, a Prefeitura abriu mais uma etapa de cadastramento para a castração de cães e gatos. O prazo segue até esta sexta-feira, dia 13 de junho. Nessa etapa, vão ser cadastrados animais de diversas regiões aqui do município. O repórter Gabriel Toledo traz mais informações sobre este assunto. O cadastramento dos animais acontece em dias e locais específicos e os tutores precisam levar CPF, RG e comprovante de residência. As cirurgias de castração são gratuitas e vão ser realizadas no período de 12 a 17 de julho no Liceu Municipal Carlos Chagas, na Avenida Barão do Rio Branco. Nessa etapa vão ser cadastrados animais das regiões do Retiro, Atílio Marote, Quarteirão Brasileiro, Comunidade do Alemão, Neylor e Vicenzo Rivetti. Os dias e os locais de cadastramento você encontra no nosso site em correiopetropolitano.com.br. Gabriel Toledo, de volta aos estúdios. Toledo, muito obrigada pelas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Prefeitura de Petrópolis amplia atendimento de pacientes com sintomas de gripe para 5 UBSs. Petrópolis promove dia D de vacinação com adesão da população. O governo do estado inaugura a reforma do Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes. O governo do estado divulga mais de 1.400 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz. Balcão de Empregos de Petrópolis oferece mais 131 vagas para esta semana. Inscrições para a segunda fase do Revalida 2025 começaram nesta segunda-feira. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito.
Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E olha só, gente, a Prefeitura de Petrópolis decidiu nesta segunda-feira ampliar o atendimento de 5 unidades básicas de saúde para acolher pacientes adultos com sintomas de gripe. Os pacientes mais graves serão encaminhados para unidades de pronto atendimento do Centro, Cascatinha e Itaipava. As unidades básicas de saúde do Quitandinha, Retiro, Alto Independência, Itaipava e Araras vão ter os horários de funcionamento estendidos e, em dias específicos, vão funcionar até 8 horas da noite para atender pacientes adultos com sintomas de gripe. Essa medida foi necessária devido ao aumento dos casos de síndromes respiratórias agudas graves. Até o momento, já foram registrados 190 casos que precisaram de internações aqui na cidade. O número é mais que o dobro quando comparado com o mesmo período do ano anterior, quando 89 pessoas precisaram de internações. Os pacientes mais graves serão encaminhados para as unidades de pronto atendimento do Centro, Cascatinha e Itaipava. As unidades básicas de saúde serão um suporte para acolher apenas pacientes com sintomas leves de gripe. O atendimento pediátrico será oferecido na unidade de Araras na terça-feira pela manhã e nas unidades de pronto atendimento. A lista das UBSs e os dias com os horários estendidos você encontra em nosso site, correiopetropolitano.com.br. E ainda falando em saúde, a cidade de Petrópolis promove o Dia D de vacinação com adesão da população. Mais de 6 mil pessoas foram imunizadas no Dia D de vacinação que foi realizado no último sábado. A ação, promovida pela Prefeitura, ocorreu em diversos pontos da cidade e teve como foco ampliar a cobertura vacinal contra a gripe e reforçar a imunização contra sarampo, cachumba e rubéola, com a aplicação da vacina tríplice viral. Ao todo, foram aplicadas 5.965 doses da vacina contra a influenza e 45 doses da tríplice viral. O secretário de Saúde, Luiz Kruzik, reforçou a orientação para que quem ainda não se vacinou procure uma unidade de saúde. E ressalta que é importante lembrar que as vacinas continuam disponíveis nas unidades de saúde. Quem ainda não se imunizou deve procurar o posto mais próximo. E ainda falando em saúde, o governador Cláudio Castro inaugurou a reforma e a modernização dos serviços do Hospital Estadual Carlos Chagas, que está localizado em Marechal Hermes. O investimento na unidade foi de R$ 3.800.000. Esse espaço passou por intervenções para qualificar o atendimento à população e também recebeu um novo centro de imagem. O Hospital Estadual Carlos Chagas é a unidade de urgência e emergência mais antiga da rede estadual e está localizado em Marechal Hermes, no Rio de Janeiro. Após investimentos do governo do estado, que passaram dos R$ 3 milhões, o centro de imagem do hospital foi reequipado e conta com 2 aparelhos de ultrassonografia, 2 raios-x digitais, 2 ecodopplers, aparelhos de ultrassonografia e um tomógrafo. Além disso, a Agência Transfusional, setor responsável por preparar o sangue que chega do Hemorrio para a transfusão, agora tem capacidade para mais de 200 bolsas de sangue. Além disso, a unidade ganhou um equipamento que utiliza raio-x para gerar imagens em tempo real durante procedimentos cirúrgicos. Com investimentos em tecnologia, o hospital passou a realizar a maioria das cirurgias de forma não invasiva, ou seja, sem cortes. Com isso, a recuperação dos pacientes é mais rápida, o que faz com que o número de consultas e cirurgias aumente. O governo do estado também investiu R$ 87.300.000 no Instituto Estadual de Oncologia em Nova Iguaçu, que agora vai contar com 101 leitos, 24 consultórios médicos e setores especializados em quimioterapia, radioterapia e exames de alta complexidade, como o PET scan. O povo da Baixada merece isso. O povo da Baixada, o povo do Sul Fluminense ali, o povo do Vale do Café, que todos serão atendidos por esse equipamento aqui. E isso vai ser um grande legado, vai ser um legado de vida, famílias voltando a ter expectativa de vida. Isso aqui é muito mais que um equipamento
de saúde, do equipamento de vidas. Além da unidade de Nova Iguaçu, também estão em construção hospitais oncológicos em Nova Friburgo e Resende para ampliar o acesso a serviços especializados em diferentes regiões do estado. E agora, falando em oportunidade, a Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 131 oportunidades entre esta segunda-feira e a próxima sexta-feira, dia 13 de junho. Há oportunidades em diversos setores para diferentes níveis de escolaridade. Os candidatos podem realizar o cadastro de seus currículos no site da Prefeitura em petropolis.rj.gov.br. São 39 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência, em vagas para açougueiro, ajudante de depósito, auxiliar de açougue, assistente administrativo, atendente de restaurante, auxiliar de atendimento ao cliente, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de produção, auxiliar de açougueiro, auxiliar de PCP, balconista de padaria, camareira, copeira, cumim, cozinheiro de restaurante, garçom, mecânico de manutenção, operador de caixa, operador de loja e vendedor. Todas as vagas e exigências de cada uma estão listadas no nosso site em correiopetropolitano.com.br. E ainda falando em oportunidade, o governo do estado divulga nesta semana 1.455 vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, que foram captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego, o SINE, são oferecidas 635 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões metropolitana, serrana, Costa Verde e Médio Paraíba. E para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 820 vagas que estão sendo ofertadas pela Fundação Moody's. Os maiores salários estão na região metropolitana e são para os cargos de mecânico a diesel com experiência comprovada e motorista de caminhão sem necessidade de comprovação de prática anterior nos bairros do Engenho Novo, Flamengo, Copacabana e também na cidade de Duque de Caxias. Já na região serrana, todas as 201 ofertas de emprego são para o bairro da Várzea, na cidade de Teresópolis. A remuneração média varia de 1 a 2 salários mínimos para funções como as de caseiro, cumim, churrasqueiro e pedreiro. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, 76,4% das vagas captadas são do setor de serviços e 23,6% do comércio. A Secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do SINE, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho. Quem busca uma oportunidade de estágio ou jovem aprendiz, por sua vez, pode se candidatar a uma das 820 vagas oferecidas pela Fundação Moody's para diferentes níveis de escolaridade. Basta acessar www.moody's.org.br. Todas essas vagas, tanto as específicas de Petrópolis como a de nível estadual, estão listadas no nosso site em correiopetropolitano.com.br, assim como todas as exigências de cada uma delas. Basta acessar o nosso site. Bom, gente, olha só, as inscrições para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, que foram expedidos por instituições de educação superior estrangeira, o Revalida, começaram nesta segunda-feira, dia 9 de junho, e terminam na próxima sexta, dia 13 de junho. Para participar, é necessária aprovação na primeira etapa do exame, que foi realizada em março deste ano e que compreendeu as provas objetivas e discursiva. A inscrição online deve ser feita na página do participante no sistema Revalida. Também podem participar do exame os candidatos aprovados nas primeiras fases das 2 edições do Revalida do ano passado, mas que foram reprovados na segunda etapa. De acordo com o edital publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que é responsável pela realização do exame, o valor da taxa de inscrição relativa à segunda etapa do Revalida 2025 é de R$ 4.106,09. Deverá ser paga até o dia 15 de junho. As cidades de aplicação da segunda etapa do exame, bem como a quantidade de vagas disponíveis, serão informadas ao participante no sistema Revalida no ato da inscrição. Ao se inscrever, o candidato deverá escolher a cidade onde fará a prova e poderá, se necessário, solicitar um atendimento especializado e tratamento pelo nome social direto exclusivo de participantes travestis,
transexuais ou transgêneros, que se identificam e que querem ser reconhecidos socialmente conforme a identidade de gênero. A prova de habilidades clínicas desta segunda etapa será realizada nos dias 19 e 20 de julho. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. É já já! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E, gente, hoje, como é terça-feira, é aquele dia que a gente se atualiza sobre os principais destaques do mundo do esporte. Então vamos ao Correio Esportivo com Gabriel Toledo e Hugo Petersen. Olá, começa agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. Hoje daremos destaque à seleção brasileira, à Liga das Nações da Europa e também a Roland Garros de tênis. Em busca de gols e da classificação para a Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti armou a seleção brasileira com 3 mudanças na escalação no último treino antes de enfrentar o Paraguai. A partida acontece nesta terça-feira, às 9h45 da noite, na Neoquímica Arena, em São Paulo. Do time que enfrentou o Equador na última quinta, saíram Gerson, Estevão e Richarlison. No lugar deles entraram Gabriel Martinelli, Rafinha e Matheus Cunha. Com isso, a expectativa é que a seleção ganhe mais poder ofensivo e mobilidade no ataque. Toledo, eu acho que são mudanças que podem ser bem positivas para a seleção brasileira nessa parte ofensiva, que no último jogo, apesar de a gente ter que relembrar que foi um 0x0, foi um 0x0 chato de assistir, um jogo realmente bem fraco por alguns motivos, eu acho que o destaque daquela partida foi a defesa, que foi muito bem, não deu chances para o time do Equador realmente deve fazer finalizações de dentro da área. A parte defensiva foi muito bem, mas o ataque foi muito pobre, teve pouquíssimas oportunidades.
Aí com essas alterações eu acho que o Brasil tem a melhorar. Falta aquele jeitinho brasileiro de jogar, né? Ir pra cima, chutar de qualquer jeito, ir pra cima sem pensar duas vezes, nem pensar quem que tá marcando e pensar em só fazer o gol. É isso que o brasileiro gosta. E assim, eu acho que essas mudanças podem ser positivas, principalmente a entrada do Matheus Cunha no lugar do Richarlison, que o Richarlison é um centroavante assim mais preso, o Matheus Cunha é um pouquinho mais versátil e mais leve. Eu concordo, Toledo, e a gente tem que destacar também que naquela goleada que a gente sofreu para a Argentina foi 4-1 por causa de um gol do Matheus Cunha, que para mim foi o único destaque positivo daquele jogo do Brasil. Ele realmente jogou muito bem, procurou o jogo, isso que eu acho que falta na seleção também. Gente procurando o jogo, querendo realmente aparecer lá na frente. E também, é claro, uma outra mudança que a gente não pode deixar de destacar é o Rafinha voltar para o time, que no último jogo ele não jogou por conta de uma suspensão, não é porque o Ancelotti não queria ele, mas um dos principais jogadores do mundo nessa última temporada tem que ser titular na seleção brasileira e com certeza tem muito a agregar, jogando tanto de ponta esquerda, ponta direita. Eu acredito que ele vai armar o time nesse jogo e eu acho que o Brasil tem muito a ganhar com ele. Isso aí, na minha visão, dos jogadores da Copa América, foi o melhor jogador do Brasil na competição, assim, disparado. O Vinícius Júnior não foi bem, tomou cartão amarelo, não jogou contra o Uruguai. Foi uma péssima competição. Eu acho que o Rafinha, nesse momento, é o principal jogador da seleção, tanto no Barcelona, na minha visão, também foi o principal ali junto com o Yamal. Eu acho que é um jogador que pode desbalancear esse jogo, que é o que a gente acabou de falar que precisa. É o jogador indo pra cima, que quer fazer o gol. Exatamente, jogador realmente buscando o jogo e chamando a responsabilidade. E eu vou te dar a minha opinião, Toledo. Na minha visão, o Rafinha, dentre os jogadores dessa convocação, tinha que ser o 10 dessa seleção brasileira. Eu acho que o Vinícius Júnior é muito bom jogador, mas ele é o 7. O 10, a pessoa que realmente tem que chamar a responsabilidade, na minha visão, neste momento, tem que ser o Rafinha. Eu acho que, inclusive, combina bastante com a camisa 10 do Brasil. E olha, pra gente, agora parando de falar dessas alterações que vão acontecer possivelmente, a gente tem que falar, eu vou falar também de uma que eu gostaria que acontecesse, mas não foi o caso. Será que é a mesma que a minha? Eu acho que o Wesley tinha que ser o lateral direito no lugar do Wanderson. Eu pensei em outra pessoa, pensei no Andrei Santos também, para testar. É um jogador que não chegou a jogar tanto assim pela seleção e, claro, é um jogador que fez uma ótima temporada e, para mim, ele poderia entrar até no lugar do Gerson. Concordo também, Toledo. E concordo com o Wesley também. São dois jogadores que eu acho que estão despontando e aquele negócio, eles não precisam ser necessariamente os titulares sempre, mas precisa do teste. Não adianta só botar ele no final do segundo tempo, botar os jogadores num jogo que, claro, eles podem decidir ali no momento, ninguém está dizendo que não, mas tem que dar o tempo de jogo também, a camisa da seleção é muito pesada, são raros os jogadores que não sentem o peso, então eu acho que a pessoa tem que dar essas oportunidades. Querendo ou não, o Brasil já está praticamente classificado para a próxima Copa. A gente tem que testar. Tá? Exatamente. Tem que tem mais o que ganhar e não tem mais o que perder. Assim, exatamente. E aquele negócio, principalmente com a chegada do Ancelotti, uma mudança total ali na CBF, nessa questão da comissão técnica, o Brasil precisa tentar mudar, o Brasil precisa tentar algo diferente. Enquanto dá tempo. Exatamente, enquanto dá tempo. E com essa nova geração que está chegando, que são dois jogadores da nova geração, eu acho que vale muito teste. Tanto do Wesley, que foi a minha sugestão, tanto do Andrei Santos, que foi a sua. Revelados por clubes cariocas. Exatamente. Vasco e Flamengo, sendo que, na minha visão, esses dois jogadores podem fazer uma base da seleção para os próximos anos. Olha, gente, dando um pulo lá na Europa. No domingo, Alemanha e França jogaram pela Nations League na disputa de terceiro lugar. E os franceses ganharam por 2-0, mas esse não foi o jogo principal do dia. Isso mesmo, Toledo. Portugal é bicampeã da Nations League 2024-2025. A seleção de Roberto Martínez venceu a Espanha nos pênaltis por 5-3, após o empate em 2-2 na Allianz Arena, em Munique, e voltou a levantar a taça. Particularmente foi um jogo muito emocionante para mim, sou muito fã do Cristiano Ronaldo, confesso que caiu uma lagriminha, particularmente, mas Portugal conquistou seu terceiro título na história e o terceiro na era Cristiano Ronaldo. Exatamente, terceiro título liderado por esse jogador que é interminável, né? 40 anos participando, sendo artilheiro da Nations League, sendo artilheiro, da Série A da Nations League, que é uma competição que tem várias divisões. E com 40 anos ele é interminável, ele continua fazendo gol, fez gol na final, o jogo só foi para as penalidades
por conta do gol do Cristiano Ronaldo, que não foi de pênalti, vale a gente destacar, foi um ótimo posicionamento dele ali. E realmente eu acho que é um presente do futebol pra gente. Que a gente está acompanhando o Cristiano Ronaldo. A gente cresceu vendo o Cristiano Ronaldo jogar no Real Madrid, na Juventus, ultimamente no United, no Al Nassr. E em Portugal ele vai colhendo os frutos desse trabalho dele, que realmente o cara é incansável e está sempre impressionando e surpreendendo. Eu vou te falar, Toledo, eu achava que a Espanha era a ampla favorita. Eu achei que ia passar o carro em Portugal, inclusive, mas não. Portugal conseguiu igualar ali o jogo, apesar da força toda espanhola, e foi um título muito merecido. Eu queria destacar, Toledo, além do Cristiano Ronaldo, o Nuno Mendes, lateral esquerdo, que acabou com o Yamal. Acabou com o Yamal. Acho que posso falar, deve fazer um tempinho aí. Não vejo um lateral ser tão importante em uma partida igual o Nuno Mendes foi nessa. O negócio inacreditável, fez gol, desarmou. O Cristiano Ronaldo, o gol do Cristiano Ronaldo é com um cruzamento dele que é rebatido e cai no pé do Cristiano Ronaldo. A melhor cobrança de Portugal também foi dele, indefensável, nenhum goleiro no mundo pegava. Cara, eu afirmo dizer que nessa temporada, melhor lateral esquerdo do mundo. Foi campeão da Champions League, da Ligue 1, da Copa da França e agora da Nations League. Também queria destacar, Toledo, que essa boa partida, esse bom jogo do Nuno Mendes não é novidade, né? Porque ele acabou com o Salah contra o Liverpool, ele só foi colecionando ótimas partidas pela Champions League e agora na Liga das Nações ele coroou mais ainda uma temporada que já era perfeita dele. Teve o Saka também e agora o Yamal. Foram os três melhores, entre os três melhores pontas assim, do mundo. Só faltou o Rafinha, que não chegou a jogar contra. A gente já esperava que ia jogar junto contra na final, não aconteceu, mas seria um confronto interessante também. Com certeza, Toledo. Então a gente pode ver ali mais um título de Portugal com grandes nomes, grandes destaques. Vários jogadores do PSG participando dessa conquista e mais um título para o Cristiano Ronaldo. O robozão não tem fim mesmo, o cara é interminável. Olha, Hugo, só para finalizar, eu queria destacar o Cristiano Ronaldo comemorando, vivendo esse jogo como se fosse o primeiro título da sua carreira. Nos pênaltis ele não via nenhuma cobrança nem dos seus companheiros, nem dos adversários. Parecia um jovem aproveitando sua primeira final. Inacreditável. É verdade, a gente tem que destacar que assim como foi na Eurocopa em 2016, na Eurocopa foi um pouco mais cedo, mas ele teve que sair também no meio do jogo, né? Na verdade no finalzinho do tempo regulamentar, que ele sentiu uma lesão que ele falou que já tinha sentido no treinamento antes da partida, mas ele quis se sacrificar, quis ir para o jogo e compensou muito, né, Toledo? Compensou, fez o gol, foi importante. E o Cristiano Ronaldo também tem um negócio que não está ali no tático, está mais no mental. Exatamente, a participação, um vencedor realmente lá é muito importante para qualquer time, para qualquer seleção. E é uma mentalidade, inclusive, a seleção brasileira precisa de uma mentalidade vencedora que está faltando ultimamente. Isso aí. Olha, gente, agora trocando de esporte. Épico é um adjetivo desgastado nas resenhas esportivas. Mas essa é a maneira mais adequada de descrever esta final masculina de Roland Garros em Paris, que aconteceu neste domingo. O espanhol Carlos Alcaraz, campeão do torneio no ano passado, venceu Jannik Sinner por 3-2 em 5 horas e meia de jogo. Foi a final mais aguardada desta edição do Grand Slam francês e a menos previsível. Qualquer um poderia vencer sem surpresa para ninguém. De um lado estava Jannik Sinner, que fez até então uma temporada perfeita no torneio de tênis, sem perder nenhum set. Do outro lado, o único jogador que parece capaz de vencê-lo hoje, Alcaraz. E prevaleceu Alcaraz, o mais audacioso, num jogo cheio de reviravoltas e jogadas sensacionais. Foi decidido no super tie-break. Alcaraz ainda chegou a salvar 3 match points. Com a vitória, ele chega ao 20º título de ATP. Agora o espanhol tem 5 conquistas em Grand Slam. Sinner, o mais consistente, tem 3 títulos de Grand Slam e 19 no geral. Hugo, sim, a gente termina mais uma edição do Correio Esportivo. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. Até a próxima edição, trazendo para vocês as principais notícias do mundo esportivo. E agora, depois de se atualizar sobre o mundo do esporte, nós vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Cláudio Castro destaca protagonismo no Rio de Janeiro, no desenvolvimento nacional e avanços na economia do estado.
O mercado eleva a previsão de expansão da economia para 2,18% em 2025. Pix bate recorde com quase 280 milhões de transações em um dia. Nova frente fria chega a Petrópolis nos próximos dias. Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro.
Estamos de volta. E olha só, o governador Cláudio Castro destacou o protagonismo do Rio de Janeiro no desenvolvimento nacional e nos avanços na economia do estado. O tópico foi discutido na última sexta-feira, durante a 4ª edição do Fórum Esfera Brasil. Organizado pela Esfera Brasil, o evento é um dos principais fóruns de diálogo entre os setores público e privado do Brasil, a respeito de temas como economia e desenvolvimento. Não tem como não enxergar o Rio como uma capital energética do Brasil. Mês passado a gente bateu 89% da produção nacional de petróleo e 78% da produção nacional de gás natural. Eu entendo que o gás natural é o combustível da transição. Esse protagonismo coloca o estado entre os destinos mais promissores para investimentos, com forte potencial de geração de empregos, fomento à inovação e estímulos à competitividade. Atualmente, estão em andamento mais de 111 bilhões de reais em investimentos públicos e privados no Rio de Janeiro, com expectativa de geração de 15 mil empregos diretos. Pelo 4º ano consecutivo, o Tribunal de Contas do Estado emitiu parecer favorável aos gastos do governo fluminense. Em 2024, o Rio investiu acima dos limites constitucionais em áreas essenciais, com 15,21% da receita líquida de impostos e transferências sendo destinadas à saúde e 26,93% à educação. Você tem hoje uma busca incessante do Rio de Janeiro pelo equilíbrio fiscal. Que através do equilíbrio fiscal a gente vai ter o verdadeiro equilíbrio político, equilíbrio financeiro. O governador também afirmou que a busca pelo equilíbrio fiscal é acompanhada pela geração de empregos, uma vez que resultados positivos atraem o investimento de empresas no estado. Porque na nossa visão é muito mais importante entregar um estado equilibrado, onde as coisas funcionem, para que o empresário tenha tranquilidade de empreender, do que você ficar com dinheiro na mão. E ainda falando em economia, a previsão do mercado financeiro para o crescimento da economia em 2025 foi elevada de 2,13% para 2,18%, de acordo com o boletim Focus, que foi divulgado nesta segunda-feira em Brasília. A pesquisa é realizada semanalmente pelo Banco Central, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para 2026, a projeção para o Produto Interno Bruto, ou seja, o PIB, ficou em 1,81%. Para 2027 e 2028, o mercado financeiro estima uma expansão do PIB em 2% para os 2 anos. Puxada pela agropecuária, no primeiro trimestre de 2025, a economia brasileira cresceu 1,4% segundo o IBGE. Já em 2024, o PIB fechou com alta de 3,4%. O resultado representa o 4º ano seguido de crescimento, sendo a maior expansão desde 2021, quando o PIB alcançou 4,8%. A previsão da cotação do dólar está em R$ 5,80 para o fim deste ano. No fim de 2026, estima-se que a moeda norte-americana fique em R$ 5,89. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, considerado a inflação oficial do país, para 2025 passou de 5,46% para 5,44% nesta edição do Boletim Focus. Para 2026, a projeção da inflação ficou em 4,5%. Para 2027 e 2028, as previsões são de 4% e 3,85%, respectivamente. A estimativa para 2025 está acima do teto da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo Banco Central. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3%, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 1,5% e o superior 4,5%. Em abril, a inflação oficial fechou em 0,43%, pressionada principalmente pelos preços dos alimentos e de produtos farmacêuticos. O resultado mostra desaceleração pelo 2º mês consecutivo, após o IPCA ter marcado 1,31% em fevereiro e 0,56% em março. No acumulado em 12 meses, o índice divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, soma 5,53%. Para maio, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que mede a prévia da inflação oficial, ficou em 0,36%. O resultado da inflação oficial ainda será divulgado pelo IBGE. Gente, agora mudando de assunto, esfriou muito essa semana, né? E Petrópolis vai seguir registrando temperaturas mais baixas ao longo desta semana. Há também a possibilidade de mais chuva. São esperadas temperaturas mínimas entre 7 e 10 graus até a próxima sexta-feira.
No domingo, os petropolitanos tiveram que tirar o guarda-chuva do armário. E o fim de semana frio e chuvoso deve se repetir ao longo de toda a semana. Nesta terça-feira, por exemplo, o dia deve amanhecer nublado com períodos de sol e à noite há previsão de chuva. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a mínima provável é de apenas 10 graus e máxima prevista pode chegar a 22 graus. No decorrer da semana, a tendência é que a gente tenha o avanço de uma massa de ar frio de uma maneira indireta. O centro dela não está continental, ele está mais ao leste, né, do sul do continente, e depois ele sai oceânico. Isso vai favorecer para um transporte de umidade para o interior do continente. A meteorologista aponta que ao longo da semana as temperaturas vão cair ainda mais. Petrópolis, por exemplo, é que terça-feira as temperaturas variam entre 15 e 18 graus, na quarta entre 13 e 17 graus, na quinta entre 11 e 15 graus e sexta-feira caindo bastante a temperatura mínima, aí sim o friozinho, 8 a 17 graus. Sandra, que é aposentada, gosta do frio e do clima petropolitano nesta época do ano. Por isso, ela espera que as baixas temperaturas se mantenham. Que seja cada dia mais frio, que eu amo. Sou petropolitana nata, adoro frio. Já o Ademir afirma que prefere os dias mais quentes. O frio de Petrópolis, porque ele é úmido. Por ele ser úmido, ele traz problemas de saúde. Então é uma das razões que eu também não gosto do frio. Com a mudança no tempo, é comum que as pessoas fiquem gripadas ou resfriadas. Por isso, no sábado, a Prefeitura de Petrópolis promoveu o dia D da vacinação. Ao todo, foram aplicadas 5.965 doses da vacina contra a influenza. Já estou vacinada contra a gripe, tem mais de um mês, eu acho. Muito importante. Olha, há muito tempo que eu não pego gripe. Todo ano, religiosamente, vou me vacinando. Prevenir é melhor do que remediar. Com certeza. E falando em clima, vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, a gente acabou de ver aí na reportagem do Gabriel Toledo a possibilidade de mais frio e chuva para o restante dessa semana aqui na cidade de Petrópolis. Mas para confirmar se isso é verdade mesmo, a gente já está aqui ao vivo com ele, que vai trazer as informações sobre a previsão do tempo para amanhã aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Boa tarde, Toledo. Então, e aí, vai esfriar mais mesmo? Tem previsão de chuva? Como é que tá para amanhã? Rafa, o friozinho chegou e a expectativa é que ele fique ainda mais. Por isso, olha só, o dia em Nova Friburgo na quarta-feira será parecido com o de hoje, mas as temperaturas caem um pouco mais ainda. Para amanhã estão previstas uma mínima de 11 graus e uma máxima de 19 graus. O dia será com algumas aparições do sol, porém com muitas nuvens o dia todo e períodos de céu nublado, e à noite também com muitas nuvens. Em Teresópolis, o dia tem previsão de sol, com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Para a noite, há previsão de pancadas de chuva. Os termômetros devem variar entre a mínima de 12 e a máxima de 17 graus. Aqui em Petrópolis, as temperaturas também estão caindo. Nesta quarta-feira, as temperaturas devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 18 graus. A previsão é de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e à noite também com muitas nuvens. Partindo para o centro-sul, Paraíba do Sul, quarta-feira também tem previsão de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e à noite também com muitas nuvens. As temperaturas devem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 21 graus. E para finalizar, o dia amanhã em Três Rios segue essa mesma tendência, com previsão de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e à noite também com muitas nuvens. Os termômetros podem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 23 graus. Toledo, eu comentei aqui ontem que esses últimos 10 dias de outono já estão muito característicos de inverno. As temperaturas estão bem baixas aqui na região serrana, as mínimas próximas ali dos 10 graus e também ali em Paraíba do Sul, que a mínima é 14. Então, gente, tá bastante frio aqui na nossa região de cobertura. Tem possibilidade de chuva ainda para amanhã, como a gente viu na matéria aqui do Gabriel Toledo, também de acordo com as informações que ele acabou de trazer pra gente. Então, gente, pode se preparar para o frio e também um pouquinho de chuva. Então, Toledo, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura.
Pessoal, hoje a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além, é claro, do nosso novo site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Facebook TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Amanhã, gente, é quarta-feira, então o nosso encontro está marcado. A partir de 1h da tarde estarei aqui ao vivo, esperando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.